aula de hoje a gente vai aprender o que é escala e vamos esmiuçar e extrapolar o máximo possível esse conceito de escala. Então, vale a pena dizer que a escala é a base, a estrutura que a gente vai utilizar para fazer toda a nossa música, seja a melodia que vamos cantar ou tocar no instrumento solo, ou a harmonia que vamos fazer através de grupos vocais, como um coral, por exemplo, trios, quartetos, ou até mesmo a harmonia que vamos fazer para acompanhamento dessas vozes. E isso vai ser feito a partir de uma escala. A escala vai determinar, por exemplo, o tom que estamos tocando ou cantando aquela peça, aquela música. Então, o que é a escala? De uma maneira assim, bem simples, vamos usar essa definição. Uma escala musical ela pode ser definida como um grupo de notas musicais ordenadas, ou seja, um grupo de sons. Por exemplo, eu tenho aqui essa sequência das notas naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso aqui seria uma escala. Você vê que a escala começa numa nota e termina na mesma nota. Esse exemplo aí é a escala de Dó. Na música existem vários tipos de escala. O que diferencia cada uma delas é a relação intervalar entre a tônica, a primeira nota da escala, e as demais notas. Ou eu posso até dizer, né, se você recorrer à última aula, você viu que as notas elas estão distanciadas umas das outras por intervalos que podem ser de tom ou de semitom. Então essa constituição assim, de intervalos de tom, de semitom, vão gerar padrões que vão caracterizar cada escala. Escala diatônica. Uma escala diatônica é uma escala de 7 notas com 5 intervalos de tons e 2 intervalos de semitons entre as notas. É típica da música ocidental. Qualquer nota não pertencente à escala é considerada uma nota não diatônica. As famosas escalas maior e menor são escalas diatônicas. Todas as escalas musicais existem na música ocidental, existentes na música ocidental, são variantes da escala diatônica. Então a escala diatônica, essa daí que a gente usou de exemplo, de modelo, essa é a escala modelo diatônica, modelo maior, a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ela tem um padrão de intervalos que é de um tom do Dó para o Ré, um tom do Ré para o Mi, meio tom do Mi para o Fá, um tom do Fá para o Sol, um tom do Sol para o Lá, um tom do Lá para o Si e meio tom do Si para o Dó. Então tem um padrão assim de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E essa escala, a partir dela, a gente vai ter variações dessa escala que vão gerar outras escalas diatônicas também. O que é a escala cromática? Outro tipo de cromática. A escala cromática ela é formada por todas as 12 notas musicais com intervalos de semitons entre elas. Então, eu tenho aqui as 12 notas musicais, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. 12 notas. Então eu tenho aqui neste gráfico no central as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E nos laterais eu tenho as mesmas notas, como eu vou dizer, as mesmas notas representadas de formas diferentes, como por exemplo ali um Mi bemol e o Ré sustenido. A palavra que me fugiu é enarmônica. A gente chama de enarmonia quando eu tenho nomes diferentes para a mesma nota. Então ali subindo eu tenho, olha, vamos lá de cima, o Dó na coluna central. Aí depois eu tenho aqui o segundo semitom, Ré bemol ou Dó sustenido. O terceiro semitom, o Ré. O quarto semitom, o Mi bemol ou Ré sustenido. O quinto semitom, Mi. O sexto semitom, Fá. O sétimo semitom, Sol bemol ou Fá sustenido. Nomes diferentes para a mesma nota, enarmônicos. O oitavo semitom, o Sol. O nono semitom, o Lá bemol ou Sol sustenido. O 10º semitom, Lá. O 11º semitom é o Si bemol ou Lá sustenido. E o 12º semitom, o Si. E a gente fecha aqui na oitava, o Dó, que é a primeira nota. Okay? Então o som dessa escala cromática seria assim.
a escala diatônica, vamos completar, completar isso aqui. O som da escala diatônica seria assim. Essa escala diatônica modelo maior. O som da escala cromática. A escala diatônica com 7 notas e a escala cromática com 12 notas, partindo e chegando no mesmo lugar. Vou pular essa parte aqui de modos gregos e então aqui vamos falar um pouquinho mais da escala maior. A escala maior ou escala modelo maior é formada a partir da sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então este é o padrão da escala maior. Cada nota da escala ela é representada por um número que pode ser um número aqui arábico usado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou por um número romano também, que a gente chama de graus. Primeiro grau é a primeira nota, segundo grau, a segunda nota e assim por diante. Cada grau desse tem uma função melódica que se segue aqui. O primeiro grau é chamado de grau tônico e a função dele é dizer qual é o tom da música, né? O segundo grau é chamado de supertônico, o terceiro grau de mediante, o quarto grau de subdominante, o quinto grau de dominante, o sexto grau é chamado de superdominante e o sétimo grau de sensível. A oitava é a repetição do primeiro grau, que é a tônica. Dentro da harmonia moderna, a gente enfatiza muito o uso dos graus mais importantes, que são o primeiro grau, o quarto e o quinto. Tônica, subdominante e dominante. Estes graus em si, harmonicamente falando, eles vão representar as três principais funções da música, que são de relaxamento, movimento e tensão. Tá? Mas só uma curiosidade. Então a gente tem aqui o exemplo da escala de Dó maior. Tá faltando ali a oitava dela para fechar a escala precisa ter oitava para fechar. Então a gente tem ali, mas vai dar para você entender. Então tem os 7 graus ali, representado por número, por cifra e também pela posição dela, das notas, na pauta. A escala menor ela é formada a partir de outra sequência, né? A sequência de intervalar. A escala menor é de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Essa escala também é chamada de escala relativa menor, porque a fórmula dela de intervalar de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, ela é feita a partir da contagem da escala maior, a partir do sexto grau. Mas, então, onde está aqui a fórmula da escala menor? Eu tenho aqui, note que os graus aqui, o grau 3, 6 e 7, ele tem um bemolzinho, um B ali, que representa um bemol neles. Eles são menores em relação à escala maior. A terça da escala maior ela é maior, a terça da escala menor é B3, dessa escala relativa. Eu tenho ali também a sexta da escala menor, ela é bemol, é sexta menor, e a sexta da escala maior é sexta maior. E a sétima também da escala relativa menor é menor, e a sétima da escala maior é maior. A escala menor, ela tem ainda duas variações a partir da escala relativa menor, que é a escala menor harmônica. Então a escala menor harmônica ela é feita a partir da sequência de tom, semitom, tom, tom, semitom, um tom e meio, olha aí, tem uma coisinha diferente aqui e fecha com semitom. Então basta você saber o seguinte, que a diferença da escala menor natural, a relativa menor natural, a diferença dela entre ela e a harmônica é que a harmônica ela tem a sétima maior, o resto é tudo igual. E por fim aqui a escala menor melódica. Você pode pensar nela da seguinte forma, comparar essa escala menor melódica com a maior. A única diferença da escala menor melódica com a escala maior é que o terceiro grau é menor. Note aqui que eu tenho aqui grau na escala maior 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E na escala melódica eu tenho 1, 2 e bemol 3, tá? E o resto é tudo igual. O bemol 3 aqui é a terça, que é diferente. Ok? Então, por hora, em termos de escala, é o que nós precisamos saber. Bons estudos e até a próxima aula.